Oi, gente, bom dia, tudo bem? Gravando aqui mais um vídeo pra vocês. Ainda tô na casa do meu namorado e esse é o terceiro vídeo que eu venho gravando. Algumas tentativas a gente acaba excluindo por falta de experiência e por sempre estar buscando melhoria. E eu tô aprendendo assim, gravando, nunca gravei antes. Então, essa questão de edição de vídeo também não sei, até postar assim no YouTube também é novo pra mim, ainda vou assistir uns vídeos pra aprender sobre como fazer isso, mas esse vídeo eu vou trazer algumas coisas que eu deixei de fazer quando as crises começaram, que eu fazia antes e não faço mais. Deixei aqui do lado a minha agendinha, posso mostrar pra vocês, com as minhas anotações. Essa agendinha eu acabei adquirindo faz menos de um mês e ela eu deixei para coisas criativas. Quando eu pensei em gravar, quando eu pensei em fazer, em produzir alguns conteúdos para os meus estudos sobre a ansiedade mesmo, além da experiência pessoal, que é sempre bom a gente estar aprendendo sobre aquilo que a gente está passando, né? Porque tem explicações que são muito válidas, assim, para a gente colocar em prática na nossa rotina, para melhorar cada vez mais. E é o nosso foco, né, do momento. Então, listei aqui algumas coisas e a primeira delas foi sair de casa. O medo foi extremo, e o meu corpo não suportava o fato de sair de casa. Apesar de sair em alguns momentos, apesar de ter trabalhado ainda no primeiro mês, nos primeiros meses, e ainda continuo trabalhando e depois eu posso explicar. Eu trabalhei porque eu tinha contrato assinado e tive que trabalhar. E de certa forma foi bom para mim, porque aí eu passei a entender que aquilo que eu estava sentindo não era um sintoma de alguma questão, sabe? Aquele problema que a gente sente que é do coração, um problema que a gente sente que é da cabeça e que não é. E aqueles pensamentos de passar mal nos lugares foi diminuindo de acordo com que eu estava levantando da cama, saindo de casa. Eu ainda estava no meu apartamento no início das crises. Então, essa questão de sair era sempre acompanhada também, quando eu precisava ir a algum mercado. Meu namorado tem carro e aí a gente ia de carro até os lugares, geralmente eu ficava no carro. Ainda hoje acontece isso, mas eu tento sempre sair do carro e fazer as coisas que a gente tem que fazer. Quando é ir em mercado, fazer compras, quando eu não consigo mesmo, não dá, daí eu fico no carro ou eu não vou, não saio. Mas essa questão de sair de casa me afetou muito, porque a gente sempre perde a nossa autonomia, como eu falei no vídeo anterior, ela é perdida, porque a gente fazia coisas e agora a gente não faz mais. Meu conselho para esse primeiro tópico agora é tentar ir se expondo, tentar dar os primeiros passos, a gente botar um limite, colocar um limite, vou até a esquina, vou fazer isso, vou colocar o lixo fora de casa, vai escrevendo o que a gente pode fazer sem tanta pressão, sabe? Vai aparecer alguns barulhinhos aqui externos, porque eu tô com a janela do quarto um pouco aberta e tô sem o microfone também. E aí pode aparecer mais ruído de cachorro, passarinhos e tudo mais. E a segunda coisa que eu deixei de fazer foi frequentar lugares cheios. Segundo, eu não coloquei ali em ordem, tá? Assim, coisas que eu lembrei, eu posso lembrar mais coisas e falar pra vocês. Mas foi frequentar lugares cheios que passou a me afetar muito. Lugares com ruído de pessoas, ruído de som ligado, ruído de música, de tudo. Passou a me afetar bastante. E frequentar esses lugares com o corpo assustado, com o corpo em alerta, ficava muito em alerta. Eu ficava é como se o corpo chegasse no lugar e ficasse tentando identificar cada som e ouvisse cada som distante, que a sensibilidade que veio auditiva foi muito forte no início. Ainda consigo sentir alguns sintomas, porém no início foi bem mais forte. E o que eu fiz para aliviar essa questão auditiva foi comprar um protetor de som que eu nem sabia que existia. Na verdade eu sabia, mas para aquelas pessoas que trabalham com máquina, né, com obras e tal, e fazem muito barulho e tem que estar ali manuseando perto também desse som super alto. E o protetor, ele me ajudou muito com essa questão, mas não diminuiu a sensibilidade. Eu ainda sinto
um pouco. E a terceira coisa que eu anotei foi ficar muito tempo em telas, que no início eu não conseguia. Até hoje me cansa tela, eu sinto um cansaço, a cabeça pesa um pouco. Talvez eu não consiga gravar vídeos longos ainda por conta disso, porque o cansaço realmente afeta. E eu diminui muito nos primeiros dias, eu tive que realmente parar, assim, de usar computador, de televisão. Televisão não tinha no meu apartamento, mas na casa da minha mãe tem, eu não assistia, nos lugares também tem, eu já não estava saindo e também não assistia, mas o celular eu diminui bastante, porque o celular era o meu foco, né, principal de trabalho, a comunicação com os clientes, e eu tive que diminuir isso. Eu tentava entrar para responder um cliente, para falar com família e tal, mas logo parava, porque eu realmente não conseguia. Às vezes eu só conseguia ficar assim, olhando para nada ou com o olho fechado, porque para os sintomas diminuírem, que era realmente o dia todo assim que eu sentia, sabe? 24 horas no dia no início. A próxima coisa foi a vida social, e já não tinha antes essa questão de vida social, né? Mas eu ainda saía, ainda frequentava bares, restaurantes e passei a não sair. Isso afeta bastante a gente, né? Principalmente quando a gente não cultiva essas relações para passar por essas fases difíceis, porque às vezes as pessoas estão na nossa vida. E eu nunca fui de acreditar muito nesse ditado, mas é como falam. Quando você tá passando uma fase difícil, você conhece realmente as pessoas, né? E eu realmente, assim, já não estava com tanto contato, porém os poucos contatos que eu tinha não sumiram de vez. Foi isso que aconteceu, sumiram. E eu me senti bem só. Os únicos contatos que tinha foi minha mãe e meu namorado. Só isso. Só isso não, foram pessoas que me ajudaram e me ajudam muito desde o início das crises. Mas agora eu tô tentando reviver isso e eu espero que o canal também traga novas amizades pra mim, mesmo que virtual. Ajuda muito a gente ter essa troca. Ajuda muito a gente cultivar boas relações e ter trocas saudáveis, principalmente para passar por essas fases. E ainda pegando o gancho da vida social, eu parei de consumir álcool. O álcool, ele passou a me afetar antes dessa crise extrema, ele passou a me afetar. Percebia que um gole de álcool, depois que começou, eu já tinha parado. Mas um pouco antes, sem saber o que estava acontecendo com o meu corpo, eu percebia que quando eu bebia alguma bebida alcoólica, eu sentia um desconforto muito grande. E aí, a partir desses desconfortos, eu fui tirando. E quando veio a crise forte, aí eu cortei de vez. Tirei de vez o álcool. E isso também me ajudou, tem me ajudado. Já vai fazer quase um ano, ou fez um ano em março, que tô gravando esse vídeo agora em maio, né? Fez um ano em março que eu não bebo nenhuma bebida com álcool. E além do álcool, eu tirei também a cafeína e outros estimulantes que afetam o nosso sistema nervoso. Tirei a cafeína, já não bebia energético, isso também afeta bastante o corpo das pessoas, né? Porque estimula o sistema nervoso e a gente acaba já tendo a gente já tá passando esse processo de sensibilidade e de estresse. Eu preferi tirar a cafeína, também já faz quase um ano que eu não tô tomando o café. E era uma coisa que eu tomava, que eu fazia, e eu adorava acordar, tomar um cafezinho, trabalhar no computador. Quando eu saía para trabalhar fora também, eu tomava um cafezinho, passava num posto, conveniência, tomava, era uma delícia, eu adorava, mas tive que parar. E eu tenho muita fé que eu vou voltar a tomar café. Outra coisa também que mexeu muito comigo, tô olhando pra cá porque eu tô visualizando melhor a listinha, né? Foi ter parado de treinar. Porque eu treinava, como eu disse no outro vídeo, eu treinava todos os dias, ou quando era semana de muito trabalho, eu treinava pelo menos 4 dias na semana, ia pelo período da manhã, tomava café e saía, e eu comecei a me sentir muito desconfortável na musculação. Ali eu não estava me sentindo ainda o barulho, não sabia que o barulho estava afetando o meu corpo, porque eu não estava sentindo essa questão.
auditiva. O que eu passei a sentir na musculação era quando eu começava a treinar. E meu coração acelerava demais. E eu sentia, tipo, uma fraquezazinha, mesmo me alimentando bem. Aí passei a achar que era questão, um problema do coração, mas descobri que não é, né? E essa questão eu tive que parar a musculação. E depois que eu parei a musculação, eu comecei natação. Natação era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, porém eu não tinha oportunidade. E como eu estava num fluxo de trabalho muito bom e financeiramente eu estava bem, comecei a natação. Mas eu comecei a natação já perto do meio do ano. E aí quando a crise extrema começou, eu não consegui ir mais na natação. Paguei 6 meses completos de natação e perdi uns 4 meses. Fui 2 meses, amei, amei. Quando eu saí, eu senti o meu corpo super leve. Eu sei que faz muito bem exercício físico e eu amo fazer. Porém, o que eu tô conseguindo fazer de movimentar o corpo ainda é pouco, assim, mas é o pouco que ainda faz muita diferença. Voltando aqui para encerrar o vídeo, teria até os brinquinhos, porque eu estava ali na cozinha. Quero dizer que estou muito feliz por estar conseguindo gravar os vídeos e estar conseguindo fazer outras coisas também da vida, né? Como fazer comida. Então, até os próximos. Eu espero que tenha os próximos. Aqui estou fazendo de diário, além da escrita, vai ter agora o diário visual e sonoro. Beijo.